Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila do terceiro bimestre, módulo 27. Estamos falando sobre as medidas. Página 478. Questão número 2. Faça a conversão, ou seja, a transformação das unidades de capacidade. Nós vamos transformar mililitros em litros, depois nós vamos transformar litros em mililitros, ok? Então, prestem bastante atenção. Toda vez que nós formos transformar mililitros em litros, é uma divisão por 1000. Lembrando que 1 litro possui 1000 ml. Toda vez que nós estamos falando em litro, o litro possui 1000 ml. Então, para transformar ml em litro, divisão por 1000. Para transformar litro em ml, multiplicação por 1000. Então, a questão número 2 se resume a divisão ou multiplicação por 1000. Muita atenção. Letra A, 120 ml. Nós vamos transformar em litros. Do ml para o litro, divisão por 1000. Na divisão por 1000, nós precisamos de 3 ordens decimais. Então, aqui, 1, 2, 3. Fica 1,200 litros, ok? 50 ml, nós vamos transformar em litros. Do ml para o litro, divisão por 1000. 50 dividido por 1000, nós vamos precisar de 3 ordens decimais. 1, 2, 3. Completei com 0,0. 50 ml igual a 0,050 litros. Nós vamos transformar 500 ml em litro, dividindo por 1000. 1, 2, 3 casas, 3 ordens decimais. Vírgula, acrescentamos o 0. 500 ml igual a 0,500 litro. Agora, na letra D, nós temos que transformar 8 litros em ml. Do litro para o ml é multiplicação por 1000. 8 vezes 1000, 8.000. 8 litros são 8.000 ml. Letra E, 800 ml em litro. Do ml para o litro, divisão por 1000. 800 dividido por 1000, o número fica com 3 ordens decimais. 1, 2, 3, vírgula, acrescentem o 0. 0,800. Então, 800 ml é igual a 0,800 litro. Letra F. 90,6 ml. Para transformar em litro, nós vamos dividir por 1000. A vírgula que estava aqui será deslocada 3 ordens para a esquerda. 1, 2, acrescentei o 0, vírgula e outro 0. Então, 906 ml igual a 0,0906 litro. Agora, na letra G, 0,35 litros para ml. Do litro para o ml, multiplicação por 1000. Na multiplicação por 1000, a vírgula vai ser deslocada para a direita. 1, 2, 1 ordem, 2, aqui eu completo com 0. Fica 350 ml. O mesmo aqui na letra H. 0,5 litros, do litro para o ml, multiplicação por 1000, 0,5 vezes 1000,
nós vamos deslocar a vírgula 3 ordens para a direita, uma, aí eu completo com 0 aqui nas outras duas, ficamos com 500. 0,5 litro igual a 500 ml, pensando que meio litro sempre será 500 ml, ok? Anotem esses dois quadros aí na apostila de vocês, pois eles são muito importantes e facilitam na resolução dos exercícios. Então, do ml para o litro, divisão por 1000. Do litro para o ml, multiplicação por 1000. Continuando. Medidas de superfície. O que significa uma medida de superfície? No módulo 24, você viu que a densidade demográfica é determinada pela relação entre número de pessoas que habitam uma região e a área dessa região. Resolvemos problema em que o quilômetro quadrado fez parte dos cálculos. Vamos ampliar esse estudo aprendendo a calcular a medida de área de uma superfície. Então, nós vamos trabalhar com metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Nós já trabalhamos quando trabalhamos densidade demográfica com quilômetro quadrado, que são medidas da área de uma superfície. Contexto envolvendo superfícies. Número 1. As medidas de superfície estão presentes em diversas situações do cotidiano, do nosso dia a dia. Veja exemplos a seguir. Primeiro exemplo, para a construção da linha 5 Lilás do metrô de São Paulo, uma área de cerca de 55.000 metros quadrados foi desapropriada. Então, desapropriaram uma área de 55.000 metros quadrados que foi destinada à construção da linha 5 Lilás do metrô. Aqui nós temos a imagem da entrada da estação Eucaliptos, da linha 5 Lilás. O profissional da área de artes e design precisa ser uma pessoa criativa, curiosa, com facilidade de expressar sentimentos e emoções e de grande senso estético. Ele deve estar pronto para lidar com diversas ferramentas e modos de expressão de pincéis e instrumentos musicais, até programas de computador. Aqui nós temos um profissional de artes e design. A atual área territorial do Brasil foi apresentada pelo IBGE em 2012. Essa medida é de 88.515.767,49 quilômetros quadrados. Então, nós temos a atual área territorial do Brasil, que foi apresentada pelo IBGE em 2012. 8.515.767,049 quilômetros quadrados, o que significa um incremento de 0,01% sobre o valor da última publicação em 2002. Aqui nós temos a representação do território brasileiro. E concluímos a página 478. Página 479. A Prefeitura de São Paulo determinou em 2019 que bares e restaurantes que ocupam a calçada, como na imagem abaixo, naquela área devem deixar para passagem de pedestres uma faixa de área livre de no mínimo 1,20 metros de largura, delimitada por uma faixa amarela. Observem aqui,
um estabelecimento com faixa de delimitação para circulação de pedestres. Então, as mesas estão ali na calçada, mas temos que ter uma área livre de no mínimo 1,20 metros de largura. E essa área tem que ser delimitada por uma faixa amarela, como vocês podem observar na imagem. Nas cobranças de pênalti, o goleiro não pode sair da área do gol antes do artilheiro tocar na bola. É uma condição para a cobrança de pênalti e envolve o quê? A área do gol. Então, nós temos aqui o momento após a cobrança de um pênalti. Letra A. Em quais dessas frases a palavra área refere-se a uma medida de superfície? A palavra área refere-se à medida de superfície nos seguintes trechos. Uma área de cerca de 55 mil metros quadrados foi desapropriada, que eu grifei aqui com vocês. Já na hora que nós fizemos a leitura sobre o profissional da área de artes, está falando o setor que ele trabalha. Nós não estamos envolvendo uma superfície, ok? Continuando agora aqui embaixo. Uma área livre de no mínimo 1,20 metros de largura e a atual área territorial do Brasil, que é de 8.515.767,49 quilômetros quadrados. A área do gol também é uma área, mas só que aqui ela está envolvida num contexto do futebol, certo? Nós não temos valores numéricos e matemáticos. Então, nós temos essas três situações. Quais unidades de medida de área foram utilizadas nas frases listadas no item anterior? Nós temos o metro quadrado, certo? Metros quadrados, e temos quilômetro quadrado. Temos essas duas medidas de área. Agora, a questão número 2. Considere o retângulo ABCD. Acompanhem comigo. Quantos quadradinhos compõem o retângulo ABCD? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Essa superfície é formada por 20 quadradinhos. Então, nós podemos falar que a área do retângulo ABCD é 20 unidades de área, porque aqui não apareceu a unidade de medida. Agora, na letra A, nós temos a seguinte pergunta. Qual é a medida de seu contorno, considerando o lado do quadradinho como unidade de comprimento? Nós não podemos colocar centímetros nem milímetros. Nós temos que colocar UC, porque é a unidade de comprimento, não foi dada a unidade de comprimento. Então, nós colocamos a sigla UC, que significa unidade de comprimento. Vamos contar quantos quadradinhos formam o contorno desse retângulo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O lado AB é formado por 5 quadradinhos. O lado BC, 1, 2, 3, 4. 5 mais 4, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. São 18 quadradinhos que formam o contorno. Então, nós temos 18 unidades de comprimento. Qual é a sua área? Considerando o quadradinho unitário, um quadradinho, como unidade de medida. Grifem aqui. Agora, nós temos um quadradinho, o quadradinho unitário, e a unidade de área, UA. Contem novamente comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 5, 10.
Com mais 5, 15. Com mais 5 são 20 quadradinhos. Então, 20 unidades de área. U ponto, A ponto, unidades de área. U ponto, C ponto, unidade de comprimento. A unidade de comprimento é o contorno. A unidade de área é a superfície. Letra C. Qual é a área considerando agora o retângulo? Ou seja, 2 quadradinhos como unidade de medida. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 retângulos pequenos que formam o retângulo maior. Então, 10 unidades de área. Assim, nós terminamos a página 479. É um assunto bem fácil, bem simples, bem gostoso de estudar. Agora, vamos para a página 480. Superfície. Vamos falar sobre área e perímetro. Superfície, em sentido geral, é uma região. Então, toda vez que nós pensarmos em superfície, superfície é uma região. Você já estudou que as faces dos poliedros são polígonos, superfícies planas. Área é a medida de uma superfície. A área é a medida de uma região. Então, a área é a medida de uma superfície. A área é a medida de uma região. Para medir uma superfície, é necessário utilizar outra superfície como unidade de medida. Então, para medir a superfície desse retângulo, nós contamos quantos quadradinhos cabiam nele. E eram 20 quadradinhos, 20 unidades de área. Depois, nós contamos quantos retângulos cabiam nessa superfície, nessa região do retângulo. E descobrimos que eram 10. Então, para medirmos uma superfície, nós fizemos o quê? Nós utilizamos outra superfície como unidade de medida. Utilizamos o quadradinho unitário, depois utilizamos o retângulo. Agora, o que é o perímetro? Perímetro é a medida do contorno de uma figura. O contorno da figura é o perímetro. Quando se trata de polígonos, o perímetro é a soma das medidas de seus lados. Então, quando nós estivermos trabalhando com polígonos, o perímetro é a soma das medidas de seus lados. Então, o perímetro de um triângulo é a soma dos 3 lados do triângulo. O perímetro do quadrado é a soma dos 4 lados do quadrado. E assim por diante. Nesse caso, usam-se unidades de medida de comprimento. Se os lados do triângulo estão em centímetros, o perímetro será dado em centímetro. Se os lados do quadrado estão em metros, o perímetro será em metros, ok? Agora, vamos lá. Número 1, utilizando o quadradinho como unidade de medida de área, então cada quadradinho é uma unidade de área. E utilizando o lado do quadradinho como unidade de comprimento, o lado do quadradinho será a nossa unidade de comprimento. Determine a área. A área sempre é representada pela letra A maiúscula. E o perímetro? O perímetro é representado pela letra P maiúscula, de cada um dos polígonos a seguir. Então, nós temos que contar. Olha que atividade mais simples. Vamos lá. A área. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. A área é igual a 26, são 26 quadradinhos que compõem, que formam a superfície. Então, a área igual a 26 unidades de área. O perímetro, agora o contorno. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, o perímetro é igual a 22 unidades de comprimento. Perímetro é o contorno da figura. Área é toda a superfície. Agora, aqui na letra B, vamos contar quantos quadradinhos formam a superfície. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, a área é igual a 40 unidades de área. O perímetro agora, o contorno da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. São 32 unidades de comprimento. Esse é o perímetro. Número 2. Utilizando o quadradinho como unidade de medida de área e o lado do quadradinho como unidade de comprimento, o C, utilize a malha quadriculada para desenhar as figuras solicitadas. Letra A. Um polígono de 16 unidades de área. Determine seu perímetro. Então, aqui eu tenho desenhado um quadrado. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, está certinho. Eu desenhei um polígono com 16 unidades de área. Você poderia desenhar outro polígono, utilizando 16 quadradinhos. Agora, determine o perímetro. Acompanhem comigo o perímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Determinei o perímetro, a área 16 e o perímetro 16. 16 unidades de área, 16 unidades de comprimento de perímetro. Agora, na letra B, um polígono que tenha 16 unidades de perímetro. Então, agora o perímetro tem que ser 16. Acompanhem comigo. Só um minutinho, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu construí um retângulo com 16 unidades de perímetro. Agora, vamos determinar a área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O meu retângulo tem 16 unidades de perímetro e tem 15 unidades de área. Essa é a minha sugestão de resposta. Vocês podem montar a de vocês, obedecendo o que está escrito no exercício. Na letra A, o polígono tem que ter 16 unidades de área, depois você encontra o perímetro. Na letra B, 16 unidades de perímetro e depois você encontra a área, ok? Assim, nós concluímos a página 480. Por hoje é só.
Qualquer dúvida, vocês já sabem. Ah, fiquei com dúvida. Entre em contato comigo. Eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Me chama no WhatsApp. Eu vou esclarecer as suas dúvidas. Combinado? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!